Esse canal é novo e preciso de você. Se inscreva com fé. O barqueiro e a corda. Comece pequeno. Vá com fé. Deus multiplica. Na beira de um grande lago cercado por montanhas, morava um homem simples chamado Caleb. Ele era conhecido na vila por atravessar as pessoas de uma margem à outra em seu barco. Era um barco antigo com madeira escurecida pelo tempo e água que entrava pelas frestas. Mas para Caleb, aquele barco era mais do que uma ferramenta. Era sua fonte de sustento, sua missão, seu altar flutuante. Todos os dias, ao amanhecer, ele fazia uma oração. Senhor, que meu trabalho seja bênção para quem embarca e louvor para quem me vê remar. Mas o inesperado aconteceu numa manhã fria. Durante uma travessia, a embarcação começou a ranger mais do que o normal. A água invadiu o fundo e em poucos minutos, o barco afundou. Caleb conseguiu nadar e seus passageiros também. Agradeceu a Deus por todos estarem salvos. Mas quando chegou à margem, viu apenas uma velha corda flutuando entre as ondas. Era tudo o que restava. As pessoas riam, murmuravam. Acabou para ele. Sem barco, sem renda, só sobrou uma corda. Mas Caleb segurou aquela corda como se segurasse um tesouro. Ele olhou para o céu e murmurou: se é com isso que o Senhor quer começar de novo, então que seja. Nos dias seguintes, Caleb se recusou a parar. Com a corda enrolada nos ombros, caminhava pela vila oferecendo ajuda. Posso puxar sua carroça? Quer ajuda com as redes? Precisa prender essa carga? Ninguém entendia, mas ele dizia: essa corda é minha ferramenta, e a fé é minha força. Com cada pequeno serviço ele recebia algumas moedas, e com elas comprava o que podia: um prego usado, uma tábua rachada, um pedaço de lona. Catava ferragens esquecidas, colhia galhos secos que poderiam virar estrutura. Voltava sempre ao mesmo lugar onde o barco havia afundado. Ajoelhava-se ali e orava: Senhor, o que faço com isso tudo? Ensina-me a enxergar com teus olhos. Foi então que um vizinho carpinteiro, tocado por sua perseverança, ofereceu ajuda. Traga as tábuas. Vamos ver o que conseguimos montar. Caleb começou a aprender. Aprendeu a medir, a cortar, a pregar. Descobriu que cada pedaço tinha um propósito, até os imperfeitos. Durante o dia, ainda emprestava um barco velho de outro pescador para continuar atravessando pessoas. Mas à noite, entre marteladas e orações, dava forma ao seu novo barco. Não era fácil. Havia dias em que a madeira não servia, outros em que a força faltava, mas ele seguia, e com o tempo, o barco tomou forma. Era mais firme, mais largo, mais bonito. Não era apenas um barco, era símbolo de recomeço. Quando finalmente ficou pronto, Caleb voltou ao lago, e na primeira travessia, parou no meio da água, olhou para o céu e chorou. Ali, naquele silêncio, ele entendeu. Deus não havia tirado seu barco, havia lhe dado um novo propósito. Com o passar dos meses, o barco atraiu mais gente. Pessoas confiavam em Caleb. Comerciantes passaram a procurá-lo para transportar alimentos. Logo, precisou construir um segundo barco. Depois, um terceiro. Empregou jovens da vila. Ensinava o que aprendera. E a velha corda ficou pendurada no cais, como um lembrete de onde tudo começou. Talvez você hoje esteja segurando apenas uma corda, um pequeno talento, uma ideia simples, um recurso que muitos desprezam. Talvez tudo o que você tinha afundou. E agora se pergunta: o que eu faço com tão pouco? Mas Deus é especialista em transformar pequenos começos em grandes propósitos. A palavra de Deus nos ensina a não desprezar os recomeços humildes. O que parece pouco aos olhos do mundo pode ser tudo o que Deus precisa para começar. Não importa o tamanho do que sobrou, importa o tamanho da sua fé. Senhor Deus, hoje oro por cada pessoa que só tem uma corda nas mãos.
por aqueles que perderam estruturas, perderam recursos, perderam o rumo, mas ainda acreditam, ainda oram, ainda sonham. Que o Senhor transforme o pouco em muito, o fraco em forte e o invisível em testemunho. Dá sabedoria, paciência e perseverança. Revela o próximo passo, Senhor, e multiplica como só o Senhor sabe fazer. Em nome de Jesus, amém. Amanhã, às 5 da manhã, estarei aqui com mais uma oração e uma nova história de fé. E lembre-se, você não precisa de tudo para começar. Precisa de fé, perseverança e confiança em Deus, porque com Ele, até uma corda vira milagre.